Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Que tenhamos um dia lindo, abençoado, cheio da presença de Deus na nossa vida. É para isso que nós estamos aqui todas as manhãs, para nos encher da presença do Senhor. Nós estamos vindo aqui todas as manhãs para buscar o amor de Jesus sobre a nossa vida, porque todo aquele que tem o conhecimento da palavra não é mais enganado. Amém? Eu desejo que você não tenha distrações, que a sua mente e o seu coração estejam voltados para a palavra do Senhor Jesus que nós vamos estudar agora, tá bom? Então nós vamos fazer a leitura do capítulo 15 do livro de Mateus, tá? O nosso objetivo, para quem está aqui pela primeira vez, é fazer a leitura de todo o Novo Testamento, tá bom? Livro por livro na ordem, lendo e estudando para ter um maior conhecimento. Bom dia para todas, em nome de Jesus. Vamos começar. Então, o capítulo 15 do livro de Mateus, ele traz para nós, assim, o que contamina o homem, vai trazer sobre o que contamina o homem e sobre a grande fé da mulher cananeia, tá? Então, nesse capítulo, Jesus ensina que o que realmente contamina o ser humano não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. E ele também mostra que a fé não é privilégio de um povo, tá? Mas de todo aquele que crê, incluindo também os gentios. Então, mais uma vez, Jesus faz aqui a demonstração de todo o cuidado que ele tem sobre a nossa vida. Então, o versículo 1 e 2 vai falar sobre os fariseus, que eles questionam sobre as tradições com Jesus. Então, diz assim, versículo 1. Então, alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Aqui, os fariseus, eles acusam os discípulos por não seguirem as regras humanas. Olha esses fariseus, né? Como a gente tem aprendido com a dureza de coração desses fariseus, né? Então aqui eles estão perguntando para Jesus por que os seus discípulos não lavaram as mãos antes de comer. E na verdade eles estão questionando uma regra humana com Jesus, né? Uma regra que eles impuseram de homens como sendo regras de purificação, criadas pelos líderes religiosos, né? E não pela lei de Deus. É isso que eles estão fazendo aqui, tá? Versículo 3 a 6 diz assim, E Jesus respondeu: e por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse: respeite o seu pai e sua mãe, né? Em outra tradução diz: honre seu pai e sua mãe. E disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe. Versículo 5. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isso a Deus? 6. Então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Aqui, gente, é muito sério isso, é muito forte que os fariseus faziam. Então Jesus pergunta: por que vocês não estão cumprindo o mandamento de Deus? Vocês estão fazendo isso por causa da tradição? Quando Jesus diz tradição, ele está dizendo: vocês não estão cumprindo as leis de Deus porque vocês estão cumprindo leis dos homens. E isso está errado. Porque Deus ordenou honrar teu pai e tua mãe. Esse é um dos mandamentos do Senhor. Então aqui eu vou explicar para vocês o que significa essa parte aqui, para vocês entenderem, que muitos nunca tiveram um entendimento como vai ser explicado agora. Os fariseus, eles tinham costume de declarar os seus bens como oferta a Deus, que chama corban, tá? Depois vocês podem pesquisar. Corban com um tio em cima do A no final.
Então, o que que era isso? Eles faziam isso, tudo que eles tinham de bens, eles faziam esse corbã, evitando ajudar os pais, desobedecendo os mandamentos de Deus. Então, Jesus mostra para eles, quando eles criticam por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer, julgando eles e não cumpriram um mandamento de purificação, que na verdade era criado pelos homens, Jesus faz esse questionamento para eles. Jesus mostra que eles estavam anulando a palavra de Deus por causa de tradições humanas. É isso que Jesus estava colocando ali para eles. Então, Jesus repreende eles com toda a autoridade que ele sempre tem, né? Então, Jesus repreende eles, porque olha só, o corbã, o significado dessa ação é assim, ó. Quando algo era declarado corbã, por exemplo, eu comprei uma casa nova, então é corbã. É corbã. Então era o quê? Era uma oferta a Deus. E o que significava isso? Que não podia mais ser usado para outro fim e nem mesmo para ajudar os próprios pais. Fazendo isso, eles estavam quebrando o mandamento que diz honrar pai e mãe e invalidando uma das leis de Deus. Olha como eles eram. Ou seja, a dureza do coração deles e o egoísmo era tão grande que tudo que eles conquistavam através do dinheiro, através das coisas que eles compravam, eles declaravam isso, que era uma lei humana para não ajudar os pais, para não dividir o que tinham. Que ridículo. Só essa palavra veio na minha mente. Meu Deus, quanta cegueira espiritual. Então, Jesus quis mostrar para eles, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão falando? Tá? Vamos continuar para vocês entenderem o restante. Versículo 7, Jesus diz assim, de 7 a 9, ele vai falar sobre a hipocrisia e o culto vazio. Jesus, tá? Vai falar sobre a hipocrisia e o culto vazio. Então, Jesus diz no versículo 7, hipócritas, Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês. Quem é Isaías? Antigo Testamento. 8, versículo 8 diz assim, Deus disse, esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem os meus mandamentos. Deus diz isso aqui. Está escrito lá em Isaías, tá bom? No Antigo Testamento. Então aqui, Jesus cita Isaías capítulo 29, versículo 13. Quem estiver anotando, anota aí. Isaías capítulo 29, versículo 13. Jesus cita essa passagem, porque essa passagem, ela denuncia a hipocrisia. Já denunciava lá atrás a hipocrisia. Então Jesus traz a hipocrisia para cá agora. Traz o Antigo Testamento para agora que ele vive. Para que as pessoas entendam o que desde aquele tempo Deus vinha falando para os profetas, para os homens, né? Para os amigos de Deus, desde aquele tempo, que significa boca cheia de palavras religiosas, é isso que eles têm, mas coração distante de Deus. E quanto nós temos visto isso, não é, minhas irmãs, meus irmãos, em igrejas, não é verdade? Igrejas de grande adoração inútil, porque estão cheias de leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus, não é? Quando as escamas dos nossos olhos começam a cair, nós começamos a ver quantas leis humanas tem dentro de algumas igrejas, de alguns templos, que são colocados ali como se fossem lei de Deus. E os nossos olhos, quando eles começam a se abrir espiritualmente, o nosso espírito começa a enxergar tudo isso. E aí você começa a buscar mais ainda a presença de Deus, para que Ele te dê sabedoria e posicionamento para que você continue naquele lugar, pelo tempo que Deus permitir que você continue. Amém? A boca louva, mas o coração tá, longe de Deus. Isso é hipocrisia.
tá? Fazem isso por aparência, por status, mas por dentro tá vazio. Tá vazio da presença de Deus, tá vazio da graça do Senhor. No versículo 10 e 11, vai trazer para nós o que contamina o homem, Jesus dizendo. Versículo 10. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Então aqui, Jesus quebra a visão dos fariseus de que pureza é algo externo. Não é externo, é interno. A pureza vem de dentro. Tá bom? Não basta estar com o corpo limpo. Pode higienizar o corpo do que for. Se a pureza não estiver dentro, não é a real pureza que Jesus pede que a gente tenha, tá? O que contamina as palavras o que contamina são as palavras e as ações, as atitudes que nós temos. São essas coisas que revelam o nosso coração. Então aqui nesse versículo 10 e 11, Jesus ensina que o problema espiritual não está nos alimentos que a pessoa come. Não é isso. Mas nas palavras e nas atitudes que saem do coração. Pois são essas que revelam a impureza e o pecado que cada um carrega. O versículo 12 até o 14 vai falar sobre os cegos guiando cegos, quando Jesus diz assim, ó. Então, os discípulos chegaram perto de Jesus, né, e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Os discípulos dizendo isso a Jesus, sobre o que Jesus tinha dito na afronta, né, contra os fariseus. E Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. Olha só quanta sabedoria Jesus tem, como Jesus é maravilhoso, como eu amo Jesus. 14 diz assim: não se preocupem com os fariseus, são guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Aqui Jesus diz muito claro que religião sem verdade é como cegos guiando outros cegos. Não tem rumo. Eles caminham para a destruição. Aqui já diz tudo, tá? Religião sem verdade é como cegos guiando outros cegos rumo à destruição. É sobre isso que Jesus traz aqui. Do versículo 15 até o versículo 20, traz o contexto da explicação sobre o que contamina, tá bom? Porque os discípulos, eles vão pedir explicação a Jesus. Então diz assim, ó. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. E Jesus disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. O que entra pela boca vai para o estômago e sai do corpo. É isso que Jesus diz. Versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Então aqui Jesus explica que a raiz do pecado está dentro do coração do homem, está dentro do coração humano. Lembra que alguns capítulos atrás eu disse para vocês, antes da gente abrir a nossa boca, o sentimento já foi gerado no coração? É sobre isso. A gente já sentiu antes no coração, já foi gerado e a nossa boca fala, tá? Então a raiz do pecado está dentro do coração humano, não nas coisas externas. Então o verdadeiro problema do ser humano não está no que ele toca ou no que ele consome. Não é isso, mas no que ele carrega dentro de si.
que são as suas intenções, os seus desejos, seus pensamentos. É do coração que nascem as palavras e as ações que revelam o nosso pecado. Amém? Do versículo 21 até o 28, vai falar sobre a mulher cananeia e a sua grande fé. Então diz assim, ó. Versículo 21. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. E Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Preste atenção a partir de agora. Jesus disse: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, a mulher, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. E Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Versículo 28. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela foi curada. Muitos de vocês já devem ter ouvido inúmeras vezes essa passagem, mas sem entender profundamente o que significa. E eu vou te explicar para vocês. Olha só. Quando Jesus diz aqui, ó, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. Em outra tradução diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aqui, quando Jesus fala filhos, não é certo tirar o pão dos filhos, ele está dizendo não é certo tirar o pão dos judeus, porque os judeus eram considerados como filhos. Judeus era o povo escolhido para quem o Messias veio primeiro anunciar a palavra, tá? Então, filhos, aqui na palavra de Jesus, nas escrituras sagradas, quer dizer judeus. Então, vamos ler com a palavra certa. Não é certo tirar o pão dos judeus para jogá-los aos cachorros. Quem são os cachorros ou os cachorrinhos, como está escrito na Bíblia? São os gentios. Quem são os gentios? Quem não era judeu. Entendeu? Então Jesus está dizendo, não é certo tirar o pão do judeu e entregar para quem não é judeu. Ele só usou outra figuração aqui. E nós precisamos buscar esse conhecimento para entender o que significa o que ele está falando. Porque quem não tem entendimento pensa que ele realmente está falando de cachorro animal, tá? Só que não. Então aqui, quando ela responde, sim, Senhor, ou seja, ela concorda com o que ele está falando, que não é certo tirar dos judeus o pão para dar o pão para os não-judeus, que no caso são os gentios, porque ela era uma gentia, tá bom? Ela concorda, sim, Senhor. Mas até mesmo os cachorrinhos, ou seja, até mesmo ela, como sendo gentia, comem migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Não é verdade? Então vamos lá, o cachorro animal fica debaixo da mesa, não fica? E toda migalha que cai, ele se alimenta, não é verdade? Então ela teve a humildade de se comparar, então, com a mesma comparação que Jesus fez, e se alimentar das migalhas. Então, o que ela está fazendo aqui? O que ela está falando quando ela diz isso? Ela diz assim, ela impressiona Jesus com o posicionamento dela.
né? Então aqui ela impressiona Jesus, então ele cura a filha dela diante dessa humildade, porque ela diz: mesmo que eu não seja dos filhos, né? Mesmo que eu não faça parte, mesmo que eu não seja filha, é isso que ela está dizendo. Eu sei que até as migalhas do teu poder pode me alcançar. É isso que ela está dizendo. As migalhas que ela está se referindo a Jesus são as migalhas do poder de Jesus que sai. Ela crê que migalhas que caem do poder de Jesus pode curar a filha dela. Por isso que ela traz esse ato de humildade extrema. Então aqui Jesus mostra que a fé verdadeira rompe barreiras culturais. O que é romper barreiras culturais? Aquela mulher, ela não fazia parte de Israel. Ela não era de lá. Ela era gentia. E mesmo assim foi até Jesus cheia de fé, pedindo cura pela filha dela. Foi isso que ela foi fazer lá. Então ela disse: Senhor, eu sei que as tuas migalhas, que as migalhas do teu poder pode me alcançar. Ela creu. Ela não precisava de tudo. Então vamos entender, ela não precisava do pão inteiro. Ela cria que ela não precisava do pão inteiro para curar a filha dela. Que as migalhas que sobrassem. Agora aqui falando com vocês, o Espírito Santo me trouxe. Lembra quando a gente deseja a bênção para alguém, que a gente quer que a pessoa receba a palavra e a pessoa não quer, e aquela palavra, então aquela bênção, ela sobra no ambiente, não é verdade? Então quando a gente deseja que a paz esteja com você, se a pessoa não recebe, a gente pode pegar a paz de volta. A gente pegou de volta. É como se fossem as migalhas que essa mulher está colocando ali. As migalhas da bênção, as migalhas do poder de Jesus. Então, se Jesus estava derramando ali naquela mesa, e se alguém ali não tivesse absorvendo tudo, então o que sobrava ela aceitava. Olha que coisa mais linda que o Espírito Santo me trouxe, além do que eu já tinha estudado para trazer para vocês, que ele está me trazendo agora. É sobre isso. Vocês conseguiram entender? A grandeza da sabedoria do Senhor Jesus, quando ele dizia, através de parábolas, quando ele usava comparações diferentes do entendimento da nossa capacidade humana, que hoje nós precisamos buscar a fundo o conhecimento do que ele queria dizer com isso. Agora, em visão figurativa dos tempos de hoje, sim, o que Jesus disse, sim. Nós estamos comendo o que cai no chão, os cachorrinhos em forma de animais, que é o que nós temos hoje de estimação. É verdade, eles se alimentam também. Mas ela se comparou então ao que Jesus disse. Ela teve humildade. E ela disse: Senhor, se os próprios cachorrinhos se alimentam de migalhas, eu também posso. Mas as migalhas que ela estava se referindo era do poder de Jesus. Amém? Eu tenho certeza que ficou muito bem explicado agora. Toda vez que você ouvir essa palavra, você vai ter um entendimento maior agora sobre ela. Aqui, a insistência da mulher, a insistência dela, mesmo ela sabendo que ela não pertencia àquela terra como filha, revela a humildade, revela a perseverança e a confiança absoluta no poder de Cristo. Amém? Versículo 29 e 31 fala sobre muitas curas de Jesus junto ao mar da Galileia. Quando diz assim, versículo 29. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Depois subiu um monte e sentou-se ali. E foram até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes que eram colocados aos seus pés. E ele curou todos. E o povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam e os cegos enxergavam. E todo o povo louvou ao Deus de Israel. Então aqui a ação de Jesus confirma que o reino traz restauração total. Tá bom? O que é restauração total? Corpo, alma e espírito. Era essa restauração que Jesus fazia e foi essa restauração que ele fez ali junto com os seus discípulos, tá bom? No versículo 30,
32 até o 39, do 32, agora a partir do 33 até o 39, vai trazer para nós, do 32 ao 39, vai trazer para nós sobre a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus alimenta outra multidão, não é a mesma. Então, nós temos que prestar atenção nas histórias, porque são histórias muito parecidas, mas é uma outra multidão em um lugar diferente, tá? Quando diz assim, ó. Jesus chamou os seus discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Os discípulos perguntaram: como é que vamos encontrar nesse lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos, responderam eles. Olha só, aqui são 7 pães e alguns peixinhos, diferente da outra citação, que era 5 pães e 2 peixes, tá bom? Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças a Deus. Então partiu e os entregou aos discípulos, e eles distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Lá na outra passagem que nós estudamos foram 12 cestos, né? Ou muitos cestos, eu acho que estava escrito, depois a gente pode ver. Então todos comeram, né? Todos comeram, e os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E então Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi para a região de Magadã. Aqui, mais uma vez, o que Jesus faz? Ele demonstra que se importa com as necessidades básicas das pessoas. É isso que ele faz. E que o seu poder multiplica o pouco para alcançar muitos. Então, por amor e pela misericórdia de Deus, todas as nossas necessidades sempre serão atendidas. É isso que Jesus veio trazendo e mostrando durante todo o tempo que ele esteve entre os homens, entre os discípulos, entre o povo. Que ele sempre traria as necessidades básicas para suprir a vida das pessoas. Amém? Esse é Jesus. E aqui, quando nós lemos, né, quando Jesus pede aqui para a multidão, para que o povo se assente, né, que Jesus fala: não quero mandá-los embora com fome, pois eles podem ter fraqueza no caminho. E os discípulos perguntam: como vamos encontrar nesse lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Eu creio, diante de Deus, em nome de Jesus, que até a pergunta dos discípulos era da vontade do próprio Deus. Porque vamos pensar em nós hoje, o que nós temos buscado, tudo o que nós temos buscado na presença de Deus, a fé que nós estamos nutrindo, buscando que ela seja aumentada. Se fosse nós, eu penso que se fosse eu diante de Jesus naquela época, já sabendo que ele tinha multiplicado pães e peixes, eu falaria para ele: mestre, vamos ver se a gente tem pão e peixe em algum lugar para o senhor multiplicar de novo. Eu acredito que eu falaria isso para Jesus, se eu fosse fazer uma pergunta livre, humana, pela minha fé. Mas o Senhor tem o controle e o governo dos meus pensamentos. Então, ele faz com que eu faça a pergunta que é da vontade dele, se é para testificar um testemunho futuro. É nisso que eu creio. É isso que acontece quando nós entregamos a nossa vida a Deus. Quando nós consagramos tudo ao Senhor. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. É o Senhor que governa. E aí é onde sai o humano e entra o espírito. Nós deixamos de falar o que o humano falaria, porque é o próprio Deus quem comanda as nossas palavras, é Deus que comanda os nossos pensamentos, o direcionamento do que nós vamos fazer, porque tudo que ele faz
na vida de quem busca Ele de todo o coração no secreto é levantar testemunho, para que quando Ele te levantar, você tenha provas, testemunhas para mostrar o que Ele fez na tua vida. É isso que Deus faz. É dessa maneira que Ele te levanta. Por isso que eu creio que quando nós entregamos a vida para Ele de todo o coração, de corpo, alma e espírito, quando para tudo nós perguntamos para Ele, Senhor, o que eu faço? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Você quer ver uma coisa muito simples? Muito simples. Quando você começa a ser obediente ao Senhor, até as roupas que você veste te incomodam. É uma verdade. Você já não consegue mais andar embalada a vácuo, porque aquilo não é legal. Nós precisamos demonstrar o que nós carregamos, que é a presença do Senhor. Amém? Entenderam? Conseguiram entender a passagem da mulher gentia? É bem complexa. Vocês conseguiram entender? Profunda, né? É uma palavra muito profunda. O que nós aprendemos hoje no capítulo 15 de Mateus? Que Deus não se impressiona com tradições humanas, mas Ele olha o coração sincero. Por que Ele diz isso? Por que Ele nos trouxe esse ensinamento? Para dizer que a verdadeira impureza vem do coração e não das mãos sujas, muito menos de rituais externos. É isso que Ele faz aqui. Alguém já tinha buscado conhecimento? Alguém já tinha ouvido falar dessa forma sobre a explicação da passagem que nós lemos sobre a mulher estrangeira, sobre a mulher gentia? Alguém já tinha ouvido a explicação dessa forma? Nós aprendemos também no capítulo 15, depois vocês escrevem aqui para eu saber. Nós aprendemos também no capítulo 15 que o pecado começa dentro de nós, porque ele é gerado no nosso coração. Ele é gerado no nosso pensamento, tá bom? Pensamentos, sentimentos, intenções, tudo isso nós precisamos entregar a Deus, para que Ele governe em espírito e em verdade tudo isso, tá bom? Para que seja Ele o governador e quem vai direcionar na nossa vida os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas intenções. Amém? Porque sempre antes da gente abrir a nossa boca, nós vamos dizer, Senhor, é isso mesmo? É isso que o Senhor quer que eu falo? Ou muitas vezes você vai ouvir o Espírito Santo dizer assim, ó, silêncio, não responde, fica quieta, deixa que eu vou agir. É melhor, não crie contenda, contenda não provém de mim. Amém? Amém. Amém. É isso. Eu também, minhas irmãs. Antes de eu buscar o conhecimento e o estudo, eu ficava na visão só do cachorrinho animal. Mas eu nunca tinha tido o entendimento a qual ela se colocava. Amém? Por isso é tão importante a gente buscar o entendimento dentro do conhecimento da palavra que Deus nos traz, tá? Nós aprendemos também que a religiosidade sem amor gera hipocrisia cega, tá bom? Traz uma hipocrisia, traz um vazio, uma cegueira espiritual, cega o nosso coração, endurece o nosso coração, tá? Aprendemos que a fé genuína, como a da mulher cananeia, é perseverante, humilde e confiante, ou seja, a fé genuína, ela rompe qualquer barreira. Rompe, gente, não tem como. A fé genuína, ela rompe qualquer barreira. Tá bom? Aprendemos também que Jesus é o Deus que vê, é o Deus que compadece, é o Deus que provê, tanto para o corpo como para a alma. Ele sempre vai se compadecer quando nós nos entregamos a Ele, quando nós somos obedientes a Ele.
Ele sempre vai prover a todo aquele que tem necessidade de coisas, tanto para o corpo como para a alma. Ele é Deus provedor, Ele é Deus que cuida, Ele é Deus Pai, Ele é poderoso, Ele é soberano. Tudo é dele. Por isso nós devemos consagrar e entregar tudo a Ele. Nós aprendemos também que onde há fé e obediência, o pouco que temos é suficiente para Deus realizar grandes coisas. Fé e obediência, se nós tivermos esses dois posicionamentos, Deus vai realizar grandes coisas na tua vida. Fé e obediência. Não esqueça dessas duas palavras. Guarde elas. Fé e obediência. Fé e obediência. E Deus vai realizar grandes coisas na sua vida, porque Ele vê tudo. Nada fica escondido para Ele. Nada. Nada. Ele te conhece. Ele conhece todos os seus pensamentos. Tudo que você gera no teu coração, Ele conhece. Amém? Então, a reflexão final. Mateus nos mostra que o coração é o verdadeiro campo de batalha da nossa vida. O coração é o verdadeiro campo de batalha na nossa vida. Podemos até praticar rituais, podemos falar palavras bonitas, ter aparências de religiosidade, mas o que realmente importa é como está o nosso interior diante de Deus. Lembra os fariseus? As melhores roupas, melhores tecidos, fios de ouro. Pra quê? Tá tudo impuro por dentro? Rastando vestes limpas no chão, pedindo pro chão ser limpado pelos. Para quê? Quanta hipocrisia, né? Tá tudo impuro, tá tudo seco por dentro, vazio. Então é muito forte isso. O nosso coração é o verdadeiro campo de batalha. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Deus não quer apenas mãos limpas. Ele quer coração puro. É isso que Deus quer. Coração puro. Quanta coisa passa na nossa cabeça quando a gente ouve isso, né? Como nós estamos estudando aqui. Ele não quer mãos limpas, não. Isso, apenas isso para ele não basta. Ele quer coração puro. A fé da mulher cananeia nos inspira a não desistir. Nunca. Nunca desistir. Mesmo quando a resposta parece ser demorada, não podemos desistir. Mesmo quando a gente se sente fora da nossa terra, não podemos desistir. O exemplo dela nos ensina que a insistência na fé com humildade move o coração de Jesus. Insistência e humildade move o coração de Jesus. É isso que Deus quer. Um coração aquebrantado, entregue, rendido ao Senhor. Ah, como Deus faz. Ah, como Ele honra as pessoas que são humildes, que buscam a fé sem cessar, sem medir esforços. Então a pergunta dessa manhã: será que eu tenho vivido uma fé de aparência? Ou uma fé que insiste e confia, como a fé da mulher cananeia? Como está a sua fé hoje? De aparência ou de insistência e confiança no Senhor? Qual a fé você está buscando? Qual é a fé que você está vivendo hoje? O teu coração tem produzido o que edifica ou o que contamina? Que o nosso coração está produzindo hoje. Nós estamos edificando na nossa vida e na vida das pessoas? Ou nós estamos nos contaminando e contaminando a vida das pessoas? Porque as pessoas também se contaminam a si mesmas, sabia? Se amaldiçoando. Toda vez que você fala uma palavra negativa para a sua vida, você está se amaldiçoando, você está se contaminando. Presta atenção no que você está falando para você. As palavras têm poder. As palavras são decretos no mundo espiritual. Os mínimos detalhes são decretos. É o suficiente para Satanás pegar
Ah, eu tô gorda. Ah, minha barriga tá grande. Nossa, que cabelo ridículo. O que você tá declarando pra tua vida? Vamos começar a declarar a palavra de bênçãos, começando por você, para a sua própria vida, para que aí depois você possa derramar bênçãos sobre a vida das pessoas. Para de judiar de você, para de lançar palavras de maldição contra a sua própria vida. Eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta. Claro que você dá conta. Tudo isso que eu acabei de falar agora, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta, é tudo a voz do diabo na tua cabeça. Em nenhum momento aqui você vai encontrar uma palavra de Deus dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz. Nenhuma. Porque o Senhor vai te capacitar, vai te ensinar e vai te conduzir desde que você esteja entregue nas mãos dele. Pela sua própria vontade, por decisão própria, por fé genuína, por uma fé incansável. Então você pode sim, você consegue sim, você só precisa se preparar mais, se capacitar mais, buscar mais conhecimento, estudar mais, seja o que for que você está precisando. Todas as coisas nós somos capazes de fazer, porque todos nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Todas nós. Então todas nós podemos. Todas nós podemos sentir o amor de Deus. Todas nós podemos cair no Espírito Santo. Todas nós podemos operar curas, sinais, milagres e maravilhas. Basta buscarmos a fé, o posicionamento, a obediência em Deus. Posicionamento diante da presença de Deus. A fé. A fé, gente, nós precisamos ter fé. Precisamos afastar de nós esses pensamentos que nos diminuem. Pensamentos que faz com que a gente pense que nós somos incapazes. Não, nós não somos incapazes. Não somos incapazes. Não somos incapazes. Nós somos capazes de tudo. Nós só precisamos nos posicionar. É isso que o Senhor pede. É isso que Jesus pede o tempo todo. É isso que ele falava o tempo todo para os discípulos dele. Venham até mim. Ouçam-me. Escutem-me. É como se ele estivesse falando para nós até hoje. É isso que ele fala para nós. Vem, escuta, ouve o que eu estou falando. Ouve a minha voz. Tá bom? O convite de Jesus é para que purifiquemos o nosso interior. Esse é o convite que ele nos faz até hoje. É para que purifiquemos o nosso interior, para que para que nós sejamos sinceros na fé, para que a gente aprenda a confiar na provisão divina, até nas migalhas. Nós precisamos continuar confiando, até nas migalhas, gente, sabendo que elas são suficientes. Até as migalhas são suficientes na nossa vida quando elas vêm das mãos de Deus. É isso que nós precisamos crer. É esse pensamento que nós precisamos ter. Assim como a mulher cananeia, que nós possamos ter a humildade de reconhecer que mesmo que não tenhamos o direito de comer algum pão, se nessa hora nós não tivermos o direito de comer um pão inteiro, que nós possamos crer que as migalhas do poder de Jesus são suficientes para nós. Imagina você em oração pedindo ao Senhor. Tenha humildade. Peça ao Senhor o suficiente para a tua vida. E Ele vai te entregar, Ele conhece o teu coração. A nossa fé e a nossa obediência sempre vai trazer a honra de Jesus sobre a nossa vida. Sempre. Sempre Jesus vai te honrar. Todas as vezes que você buscar em fé e você for obediente, Jesus vai te honrar. Ele vai te honrar. Ele não deixa ninguém sem a proteção, sem o amparo, sem o direcionamento. Ninguém. Nenhuma de nós.
Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é poderoso. Ele sempre está do seu lado. Sempre, sempre está do seu lado para tudo que você precisar. Então não permita que nenhuma perturbação tire a sua paz. Não permita que nenhum pensamento que não provém do Senhor tire a tua paz. Aprenda a repreender e mandar embora todo pensamento intruso. Você sabe que não é de Deus. Todo pensamento destrutivo, pensamento de acusação, pensamento para te diminuir como filha de Deus, não vem de Deus. Aprenda a repreender em nome de Jesus, com força, com fé. Clama a Jesus, pede socorro. Nós estamos vendo aqui quantas as vezes ele fala: me clama, pede socorro a mim. Tenha humildade, reconheça a tua fraqueza, reconheça a tua fragilidade. Jesus, eu preciso de ajuda. Socorro, Jesus, eu clamo a ti. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Chora. Você vai chorar, porque quando você chega nesse momento de clamor, de pedido de socorro, é porque a tua alma está gritando pela presença do Senhor e você vai chorar naturalmente, porque ali você vai estar reconhecendo, rendida aos pés do Senhor, que você precisa dele. E é lindo, ele te honra de uma forma poderosa e sobrenatural. Amém? Queira ser completamente guiada pelo Espírito Santo de Deus. Se permita, não atrapalhe o agir do Espírito Santo. Amém? Não atrapalhe o agir do Espírito Santo. Deixa ele cuidar de você. Deixa ele te dar todo o direcionamento que você precisa para você viver os seus dias da maneira com que Deus quer que você viva. Amém? E se você está passando por um deserto é um tempo difícil, certo? Se você está passando por um deserto, não fica perguntando por quê. Por quê, meu Deus? Por quê, meu Deus? Não. Faz isso não. Pergunta: para quê, Senhor? Para que eu estou passando por esse deserto? Me ensina. Fala comigo, meu Deus, de uma maneira fácil que eu entenda. Para que eu estou nessa situação? Me ensina rápido para que eu saia rápido dela. Me traz estratégias, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém? Esse é o ensino dessa manhã que o Senhor nos trouxe. Esse é o ensino de hoje, o capítulo 15 do livro de Mateus. E amanhã nós estaremos aqui para ler o capítulo 16. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar? Então vamos. Curve sua cabeça em sinal de reverência, feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, eu me apresento diante do Senhor agora nas cortes celestiais. Me curvo diante do Senhor e te agradeço em nome de Jesus por tanta riqueza de conhecimento que esse estudo de hoje nos trouxe, Senhor. Obrigada pela sabedoria que o Senhor derramou sobre cada uma de nós. Obrigada, meu Deus, porque a Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra nos traz a paz que nós estamos buscando. Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor cada uma das Suas filhas e filhos que estão presentes aqui, Senhor, na live dessa manhã. Peço ao Senhor que abençoe poderosamente a vida de cada um. Que essas pessoas possam, Senhor, ser cheias da Tua presença, do Teu amor. Cheias, Senhor, da palavra de conhecimento. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Que estejam tão cheias, meu Pai, que comecem a transbordar na vida de outras pessoas. Que o transbordo comece, Senhor, dentro dos seus lares, em seus familiares. Derrama, Pai, a unção da Tua glória dentro do lar de cada um que está aqui presente nesse estudo dessa manhã, nessa oração de agora, em nome de Jesus. Obrigada, meu Pai. Toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor. Eu consagro ao Senhor esse ministério de mulheres de avivamento. É isso que nós estamos buscando aqui, Pai. Sermos avivadas pelo Teu amor,
sermos avivadas pelo poder e pelo fogo do Teu Espírito Santo, para que nós estejamos firmes em fé, caminhando em obediência, em espírito e em verdade, com o conhecimento da Tua palavra. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus nós te agradecemos. É isso que eu te peço, meu Pai. É isso que eu declaro no mundo espiritual, que nós estamos vivendo um tempo de busca de um avivamento profundo do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a cada um de vocês que estão aqui nessa manhã. Obrigada pela presença de vocês. Que o Senhor nosso Deus seja a nossa maior companhia de todas as horas do nosso dia. Esse é o nosso posicionamento. É muito bom estarmos junto de pessoas que nós gostamos, mas a maior e a melhor presença do nosso dia é a presença de Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Que o dia de vocês seja abençoado. Hoje é o primeiro dia da nossa semana de trabalho, né? Que tenhamos uma semana abençoada de trabalho, em nome de Jesus. E amanhã nós estaremos aqui juntas de novo para lermos o capítulo 16. Amém? Deus abençoe. Tchau.